Quando falamos sobre indígenas do Brasil, é importante frisar o plural. Estamos falando acerca de diferentes povos, diferentes modos de ser e estar. Vamos falar sobre as etnias indígenas que existem hoje. A diversidade dos povos indígenas até hoje é imensa. Quando consideramos Brasil, estamos falando de mais de 300 povos indígenas. Se pensarmos ao longo da história de colonização do Brasil, sabemos que diferentes povos deixaram de existir, pois o processo de genocídio foi constante e duro com essas populações. Quando pensamos no período pré-histórico brasileiro, sabemos que falávamos de mais de 2 milhões de indígenas. É difícil precisar quantos indígenas existiam no nosso território. Há estudos que falam em cerca de 2 milhões, há estudos que falam cerca de 4 milhões. Fato é, existiam muito mais do que existem hoje. Portanto, essa diversidade, ela infelizmente passou por um decréscimo, mas continua a impressionar pela quantidade de línguas, saberes, modos de ser, estar e interpretar a vida. No mapa conseguimos ver um pouco dessa diversidade e a maneira como ela se localiza dentro do nosso território. Há indígenas em todo o Brasil. No entanto, há uma maior concentração desses povos dentro da região amazônica. No entanto, encontramos indígenas em todas as regiões, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Ser indígena não significa necessariamente viver em meio à floresta e estar em uma aldeia, apesar disso ser possível também. Ser indígena é uma autodeclaração que remete a uma série de histórias, conhecimentos e a uma própria ancestralidade. Sendo assim, o indígena é aquele que se declara indígena e enxerga dentro de si e de seu passado essa etnia. Quando pensamos em culturas indígenas, estamos falando de uma diversidade de modos e expressões. Isso vale para pinturas, isso vale para artesanatos como cerâmica, produção de colares, brincos, isso vale para pinturas corporais, canções, danças. É realmente uma gama muito plural e que difere de povo para povo, inclusive os modos e usos dessa diversidade. A canção, por exemplo, ela pode servir tanto como uma maneira de se distrair, se divertir, mas é também uma maneira de passar conhecimento. Uma vez que estamos falando de povos que não trazem a língua escrita como parte de seus marcos e expressões, as canções são uma maneira de ensinar e contar sobre seu passado. Os povos indígenas trazem também como um elo comum a forte relação com a natureza, sendo, portanto, um de seus grandes desafios hoje a manutenção de suas existências ligadas a ela. A demarcação do território indígena, assim como o respeito a essas demarcações, são grandes desafios hoje enfrentados pelos povos indígenas. O respeito a essa demarcação não é apenas um direito do povo indígena, mas é uma necessidade para a sua manutenção, sua sobrevivência humana, assim como de suas culturas.